Paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia. Confesso que hoje acordei pela manhã, fui visitada com resplendor de paz. E eu disse: Jesus, obrigada. Estou entendendo o mistério. Não importa a notícia que não agradou o meu e o teu coração, o importante é que o Senhor está conosco. E ponto. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Glória a Jesus. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade, por essa confiabilidade. E Deus seja louvado em tudo. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e a luz deu conta de existir. Aleluia. Agora vá para o capítulo 2, verso 21, que diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém? Pode se assentar, amados. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos falar um pouco sobre as maravilhas que está presente dentro da criação do universo. A palavra do Senhor diz que a terra, ela não tinha forma e ela era vazia. Mas o Senhor olhou para aquilo que não tinha forma e para aquilo que era vazio e começou a preencher e começou a dar forma. Eu vou repetir para você entender. O Senhor olhou para aquilo que estava vazio e começou a preencher. O Senhor olhou para aquilo que não tinha forma e começou a dar forma. Se eu fosse você, eu já pegava essa palavra, lançava ela no seu coração como uma palavra profética e dizia para si mesmo: aquilo que não tem forma na minha vida vai passar a ter forma. Aquilo que está vazio na minha vida, o meu Deus vai preencher. E tudo que Deus preenche é maravilhoso. E tudo que Deus dá forma é uma forma linda, extraordinária. E o Senhor começa, e a palavra do Senhor diz que o Senhor começa a dar forma, começa a preencher pelo poder da sua palavra. Não tinha profeta, porque Deus não depende de profeta para fazer. Aleluia. Talvez alguém possa olhar e dizer assim: ah, mas Deus me levou para o vale. Se não fosse eu no vale, querido. Se Deus colocou você, te deu o privilégio de você fazer participação daquilo que Ele vai fazer no vale, louvado seja Deus, parabéns para você. Mas Deus não depende de profeta para realizar nada. Aleluia. Não tinha profeta na criação. Não tinha a presença do homem, mas a presença da palavra já era notória. E Deus começa a lançar a palavra naquilo que não tinha forma, naquilo que estava vazio, e começou a dar forma. E a primeira palavra que foi lançada para a terra é: haja luz. E houve luz. O que Deus falou que haveria na tua vida? Vai haver, e ponto, irmão. Descansa a tua alma. Oh, aleluia. Descansa a tua alma.
Foi como a missionária Thaís disse aqui, o Senhor falou, pode ir para o Ribeiro de Queride, porque vai ter pão lá para você. Os corvos vão se movimentar em teu favor. E Elias vive o cumprimento da palavra de Deus sobre a vida dele. Aquilo que Deus disse em meu e o teu respeito vai se cumprir, aleluia. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Só que no versículo 4, e fez Deus separação entre luz e trevas. Olha que interessante, as trevas já estavam no cenário. Deus cria a luz, e quando Ele cria a luz, Ele já faz uma separação. Você vai ficar aqui, e você vai ficar aqui, porque quem manda sou eu, é eu que organizo. Aleluia, Ele criou a luz, mas não deixou misturado com as trevas. Irmã, eu não estou entendendo. Sabe aquele dia que Deus te separa de algumas coisas? Aleluia. Você só olha e diz, louvado seja Deus, é papai me colocando no meu lugar. É Deus me tirando do meio das trevas, porque agora eu entendo que eu sou luz. E se eu sou luz, eu não tenho negócio com as trevas. Então não te preocupe do cenário que Deus tem te tirado, dos lugares que Deus tem te arrancado. É para o seu crescimento. E aqui vai o primeiro dia. Só que tem o segundo. E eu vejo papai trabalhando, eu vejo Deus formando, eu vejo o Senhor olhando e dizendo, houve luz, mas ainda eu preciso dar mais forma. Somente a luz não consegue preencher o vazio da terra. Eu preciso continuar trabalhando. E eu venho como boca de Deus para liberar uma palavra na tua vida. Ei, Deus vai continuar trabalhando. Ele começou, Ele vai aperfeiçoar na minha e na tua vida. E no segundo dia, cadê profeta? Não tem. Mas Deus está fazendo. Aleluia. Para de ficar na dependência de profeta. Confia no Senhor. Eu me lembro que no começo da minha caminhada era um negócio que eu ia para o culto e eu dizia, cadê o profeta vindo na minha direção? Eu perdi as pérolas que era lançada na ministração, esperando o movimento de profeta vir. Quantas vezes eu saí frustrada e o Senhor me visitou e disse, quantas vezes eu não falei contigo de maneira diferente, e você se apoiando, e você limitando a minha voz, aleluia, em profetas. Se não tiver profeta no cenário, não te preocupe, o Espírito Santo te visita, mas Ele traz uma palavra para o teu coração. E no segundo dia o Senhor está criando, e a palavra do Senhor diz que o Senhor fala no verso 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. O Senhor olha para as águas e diz, eu vou separar as águas. Quando eu olhei para isso aqui, eu falei, olha a matemática aqui. Olha a matemática em Gênesis. Se você olhar o capítulo inteiro, você vai ver Deus dividindo, você vai ver Deus acrescentando, você vai ver Deus diminuindo, você vai ver Deus multiplicando, aleluia, e o homem se achando, dizendo, olha, descobri a matemática, sendo que Deus, desde o princípio, aleluia, a matemática estava com ele. Glória a Jesus. E o Senhor faz uma separação, Ele faz uma divisão, mas no meio dessa divisão, Deus cria o nosso céu, era tudo água. E o Senhor olhou para a água e disse assim, eu vou dividir. Um pouquinho de água vai ficar aqui embaixo, um pouquinho vai ficar lá em cima, e a porção que estará seca no meio delas, eu vou chamar de céu, o nosso céu. Sabe o que eu quero te dizer? Toda vez que Deus entra para dividir algo, é porque Ele está criando algo extraordinário. Então não te preocupe se tinha 2 e hoje só tem 1. Não te preocupe se tinha 10 e hoje só tem 5. Não te preocupe, aleluia, com o seu salário que era 1.000 e hoje é 500. No meio dessa divisão, no meio dessa repartição, Deus está criando algo extraordinário. E isso alegra a minha alma, isso me descansa, irmão. E quando eu olho, eu digo assim, pode diminuir, Senhor. Aleluia. Pode dividir, pode tirar, porque enquanto o Senhor está tirando, está dividindo, algo extraordinário está nascendo, aleluia. E no
meio dessa divisão nasce o nosso céu. E vai o segundo dia. Só que no terceiro dia ele continua a trabalhar. Verso 3, verso 9 diz assim: e disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar. Ajunte as águas debaixo dos céus num lugar. No segundo dia Deus separa, no terceiro Deus ajunta. No segundo dia Deus separa águas de águas e no terceiro dia Deus ajunta. Eu vou repetir para você não ficar embaraçado. Tem dia que ele vai separar, mas tem dia que ele vai ajuntar. Tem dia que ele vai colocar um para um lado e outro para o outro, mas tem dia que ele vai olhar e vai dizer: reúne todo mundo. Então tenha paz no teu coração quando você viver esses tempos que a terra viveu. O tempo em que Deus separa e o tempo onde Deus junta, tudo tem um propósito. E a Bíblia diz que no ajuntamento das águas, Deus deu um nome a mares, no verso 10. E chamou Deus a porção seca, a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. Deus estava ajuntando para criar algo extraordinário. Deus não ajunta só para criar coisas extraordinárias. Deus ajunta porque existe um propósito intenso que eu e você não compreendemos. Então aproveita o momento do ajuntamento, mas glorifica também o momento do afastamento. Aleluia. Porque em tudo algo extraordinário está nascendo na parte de Deus para mim e para a tua vida. E o Senhor diz no versículo 9: e apareça a porção seca. Que coisa linda. Deus está juntando, Deus está formando, Deus faz aparecer algo que não tinha no cenário. Aleluia. Quantas vezes é assim na minha, na tua vida? Do nada aparece algo. E você olha e diz: não estava aí. Não tinha isso aqui. É Deus que fez aparecer. É o Senhor que está trazendo movimento. É o Senhor que está trazendo movimentação na minha história. Isso é dedo de Deus, porque eu estou vendo algo que apareceu que não tinha. Aleluia. Ou será que você só vê destruição, caos, beco? Ô, crente, amplia a tua visão. Amplia. Eu estou no naipe. Se está ventando, é a possibilidade de eu andar sobre as águas. Se eu estou no meio da tempestade, eu vou viver algo sobre, eu vou andar sobre as águas. Eu estou nesse naipe. Porque Deus tem me visitado durante uns meses, tem acalmado a minha alma, e o Senhor disse: eu vou mudar a tua visão. Você vai conseguir enxergar no caos algo extraordinário. A palavra do Senhor diz que os discípulos estavam em meio à tempestade, nenhum caos. Aí vem Jesus sobre as águas e eles deduzem, é um fantasma, o desespero aumenta. Só que quando Pedro escuta a voz, diz assim: é Jesus, eu conheço essa voz. E ele pede algo extraordinário para o Senhor. Ele disse: eu quero viver algo extraordinário. Eu quero viver o que o Senhor está vivendo. Eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Eu quero andar pelo caminho que o Senhor está andando. Eu quero viver, ter essa experiência sobrenatural também. E naquele momento ele até esquece de vento, de tempestade, e começa a andar sobre as águas. Oh, aleluia. Amplie a tua visão e você conseguirá ter paz no meio do caos. Amplie a tua visão, confie no Senhor e você começará a enxergar coisas extraordinárias no meio de grandes tragédias. E alguém vai olhar e vai dizer: está feliz por quê? Se está tendo uma tempestade, é porque eu estou vendo alguém andar sobre as águas. E eu estou vendo que eu também consigo andar sobre as águas. Então eu não preciso ficar em desespero, porque no meio do caos eu estou vendo algo maravilhoso. Aleluia. E o Senhor disse: apareça a porção seca. E assim foi. E viu Deus que era bom. Aleluia. E no verso 11: e disse Deus para a terra:
seca, que estava vazia, que não tinha nada, o Senhor disse, aleluia, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. A terra teve que dar conta de produzir, porque ela recebeu uma palavra de capacitação. Deixa eu lhe dizer algo, quando a terra apareceu, ela não era capaz de produzir, mas ela recebeu uma palavra do grandão, e quando alguém recebe a palavra do grandão, a ciência tem que brotar, a autoridade tem que se manifestar. Quando alguém recebe uma palavra da boca de Deus, ele vive aquilo que ele jamais teria possibilidade de viver. Aleluia. Eu sei que eu ministro hoje porque eu recebi uma palavra e veio dele. Eu ministro hoje porque eu recebi uma palavra há 11 anos atrás, e eu disse assim: se o Senhor disse, vai se cumprir. E tem se cumprido, porque o que a boca do Senhor diz ao meu e ao teu respeito se cumpre, irmão. E isso é lindo. Tem dia que eu levanto de manhã, eu dou gargalhada. Eu digo assim: Jesus, olha o Senhor cumprindo promessa antiga. O Senhor disse que faria, olha o Senhor fazendo. Olha as conexões, olha as amizades, olha a provisão, olha o milagre. Se cumpre. Ainda que eu e você se esquecemos, o Espírito de Deus nos traz a memória das promessas dele sobre as nossas vidas. E quando a gente menos espera, a gente olha e diz: não é que Deus disse que eu viveria tudo isso que eu estava vivendo? E a terra recebeu uma palavra. Ela recebeu uma capacitação através da palavra de Deus que ela recebeu. Quer ser capacitado? Vem para a casa do Senhor para ser ministrado pela palavra do Senhor. Quer receber capacitação para produzir aquilo que você nunca produziu? Venha para a casa do Senhor receber a palavra que capacita os obreiros a produzir na seara do Senhor. E a terra está produzindo, porque ela recebeu uma palavra. E viu Deus que era bom. E foi o terceiro dia, mas no quarto dia, versículo 14, disse Deus: haja luminares na expansão do céu. E o pastor leu aqui, quando o pastor leu o Salmo 136, eu comecei a rir. Eu digo: olha a confirmação do que o céu me confiou lá em casa. Salmo 136, verso 5. Aquele que com entendimento fez os céus. Verso 7. Aquele que fez os grandes luminares. Verso 8. O sol para governar o dia. Verso 9. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua benignidade é para sempre. Tem alguém fazendo menção daquilo que Deus fez lá na criação. Eu lembro, Jesus, eu nem estava lá quando o Senhor criou, mas eu estou sendo agraciada pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Eu estou sendo agraciada por tudo aquilo que com entendimento o Senhor fez na terra. Eu não estava presente, não tinha profeta para liberar a palavra, mas eu estou sendo agraciada dia após dia por aquilo que o Senhor fez, sem ajuda, sem auxílio do homem. Oh, aleluia. Então a gente não pode ficar se achando a última bolacha do pacote. Se eu não fazer, quem não vai? Menino, tem um exército de anjos a favor dele. Não foi profeta que veio entregar uma revelação em uma oração de 21 dias para Daniel. Deus não movimentou profeta, foi o anjo que desceu. Aleluia. Sou profeta. Se eu não pregar, como é que é? Aleluia. Oh, glória a Deus. Tu é pó, irmãos. Aleluia. E do pó nós tornaremos. O grande é Ele. Quem faz é Ele. Quem opera é Ele. E se Ele quiser usar os homens, Ele faz. Se não, Ele usa anjos. Se não, só a palavra dele já opera tudo. Sem anjo, sem homem, sem nada. Porque Ele é Deus. E a
a palavra do Senhor diz que o Senhor, no quarto dia, no versículo 14, Ele diz: haja luminares na expansão dos céus. Ele criou os céus no segundo dia. No terceiro dia, os céus ficou vazio. Mas no quarto dia, Deus olhou para o vazio do céu e disse: vou preencher. Eu não gosto de coisa vazia. Você não percebeu que Deus, Ele não é um Deus vazio. E Ele é um Deus que preenche vazios. É por isso que o Senhor falou através do profeta Eliseu, que lançou uma palavra sobre a vida da viúva, dizendo: traga vasos. Vazio. Mas vazio não vai sair da casa, porque a botija vai transbordar. Porque Deus não é Deus de coisas vazias. Deus não é Deus de obra vazia. A palavra do Senhor diz que a palavra dele não é vazia. Ela vai e cumpre aquilo que lhe apraz. Deus não é um Deus vazio. Então as obras dele não é vazia. E você é um vaso de quem? Do grandão. E quem é ele? Ele é Deus que preenche vazio. E quantas guerras eu e você não temos enfrentado, muitas percas, que olhamos para dentro de nós e enxergamos um vazio. Você acha que vai ficar vazio por muito tempo? Não vai, irmão. Te preocupa não. Ainda que finalizou o segundo dia e Deus não preencheu, ainda que entrou o terceiro dia e Deus não preencheu, mas no quarto ele entra para preencher o que está vazio. No quarto ele entra, aleluia, para poder preencher aquilo que está vazio. E ele começa a preencher o céu. Faz o sol para governar o dia, faz a lua, as estrelas, a lua para governar a noite. Ele faz esses dois grandes luminares para alumiar a terra. Então, se Deus faz isso, o Senhor está dizendo: eu fiz, mas há uma escuridade. Mas Deus não criou a luz do primeiro dia? Sim. Mas quem olhava dizia: mas cadê a luz que eu não estou vendo? Está escondida. Cadê a luz que eu não estou vendo? Ele não criou a luz? Cadê ela? Aí Deus cria os grandes luminares, que é para mostrar que a terra tem luz. A luz que Deus criou no primeiro dia foi o dia. Ele deu nome à luz que ele criou. E disse Deus, e chamou Deus a luz de dia. Versículo 5, e Deus chamou a luz dia. Só que quem olhava não via, cadê? Está escondida essa luz? Só que no quarto dia, o Senhor cria um grande luminar para governar o dia. Era Deus dizendo: eu criei. Só que no quarto dia, eu estou revelando o que eu criei lá no primeiro. No quarto dia, quem olha para a terra não vê mais a terra escura, vê o sol brilhando. Mas irmã, e à noite? Olha que coisa linda. Tem a lua. Se você for estudar, você vai perceber que a lua, ela não tem luz própria. Ela só reflete a luz do sol. É Deus cuidando, dizendo: ainda que seja à noite, haverá uma porção do dia presente na noite. Ai, irmã, você não está entendendo. Noite aponta para a tribulação, para a dor. Dia aponta para a vitória. É Deus dizendo: quando você estiver nos piores momentos, eu vou trazer um reflexo do que já está preparado para você. No romper da manhã, vai se manifestar no meio da tua noite. Na escuridade você não fica, porque a lua vai resplandecer. A lua vai refletir a luz do sol sobre a minha e a tua vida. Então, mesmo à noite, a presença daquilo que está reservado no amanhã para mim, para você. Ah, Deus é top, gente. E quando eu olho para isso, eu fico assim: Jesus, eu estou ficando doida, assim, é tanto mistério. E eu começo a entender, e eu digo assim: é por isso que o Senhor levanta profeta, é por isso que o Senhor fala no meio da tribulação, no meio da angústia. Isso daqui é a lua refletindo o brilho do sol, o brilho daquilo que está reservado quando a vitória vir sobre a minha e a tua vida.
Aleluia. Então, em meio à noite, o sol está presente. Isso é lindo. E Deus cria para um propósito. Deus cria para alumiar a terra. Deus cria para trazer equilíbrio. O nosso sol é fonte de energia, fonte de vida. Deus cria para um propósito. Deus acrescenta para um propósito. Aleluia. E assim foi. E Deus viu que era bom, e foi o 4º dia. Mas no 5º dia, o Senhor olha para as águas, para os mares, e começa a preencher os mares. Ai, irmão, você não está entendendo, né? Deus olhou para a terra seca e preencheu o que estava vazio. Deus olhou para o céu que não tinha nada e começou a preencher. Agora Deus olha para as águas, porque Deus não é Deus de vazio, e Ele começa a preencher aquilo que está vazio. Se Deus preencheu o vazio da terra, que vazio que Ele não pode preencher na minha e na tua vida? Se Deus preencheu os vazios, as lacunas da terra, o que Ele não pode preencher na minha e na tua vida, o que Ele não pode acrescentar? E o Senhor começa a preencher os mares com seres viventes, e viu Deus que era bom, e se finalizou o 5º dia, mas no 6º dia estava o grandão lá olhando e dizendo: a terra tem algumas lacunas. Eu criei árvores, eu criei a relva, mas ainda está vazio. Sabe quando você olha assim para algumas áreas da sua vida e diz: Pai, eu sei que o Senhor já fez. Não tinha nada, hoje tem, mas tem um espacinho aqui, tem uma lacuna aqui, está faltando um negocinho aqui. Deus, Ele sabe o que está faltando na tua vida, e no tempo certo Ele vai preencher com a coisa certa. Oh, que coisa linda. E a palavra do Senhor vai dizer que no 6º dia, Deus começa a preencher as lacunas que se encontram vazias na terra seca. E o Senhor cria os animais, diversas espécies. Cadê o profeta? Não estava. Aleluia. Quando o Senhor quiser colocar profeta em cena, Ele coloca. Então fica bonitinho aí, aleluia. Quando chegar seu tempo, o Senhor vai te cutucar e dizer: pode ir, profeta. Enquanto Ele não te mandar, fica onde você está. Aleluia. E o Senhor começa a preencher as lacunas. E viu Deus que era bom, e o Senhor começa a formar o homem. E é lindo. Primeiro o Senhor forma o homem. E o homem, o Senhor deu uma missão para ele. Se você perceber, você vai ver que tudo que Deus criou, tirando os animais, o Senhor deu nome. O Senhor criou a luz no primeiro dia e deu nome àquela luz, chamou a luz de dia. O Senhor criou o ajuntamento das águas e deu o nome daquele ajuntamento de mares. Fez uma porção seca aparecer, e o nome daquela porção seca o Senhor nomeou de terra. O Senhor criou grandes luminares e o Senhor deu nome. Só que quando o Senhor cria os animais, o Senhor não deu nome. Era como se eles não tivessem identidade. Só que a palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor cria o homem, o Senhor dá uma função para ele. Aquilo que eu fiz, agora é você que vai fazer. Eu vou repetir. Eu dei nome a muitas coisas que eu formei. Agora eu estou te habilitando, te capacitando, te dando inteligência para você efetuar a coisa que no princípio só eu fiz. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário. É por isso que somos a semelhança, a imagem do Deus. Parecemos com Ele, igreja. Aleluia. E o homem recebe essa habilidade de nomear os animais. Capítulo 2, verso 19. Diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão. A Bíblia diz que não foi Adão que foi atrás. Deus os trouxe até Adão. E isso é lindo, porque tem dia que o Senhor nos leva, mas tem dia que Ele traz. O Senhor olhou para o profeta e diz assim: Elias, fica aqui,
que eu vou trazer até você. Nesse caso, não foi Adão que mergulhou ao profundo do oceano para poder ir atrás dos seres marinhos. Não foi ele que ficou escalando montanha, subindo em árvore, indo atrás de bichos, de aves, para poder dar nome, não. A palavra do Senhor diz que foi Deus que trouxe a demanda que ele precisava efetuar. Então, quando eu olho para isso, eu vejo, Deus lhe deu uma missão, mas também facilitou o trabalho dessa missão. Imagina, ele indo atrás daquele monteral de bicho que já tinha se multiplicado na terra. Ele não ia dar conta, ele ia falhar, ia ficar um ser ou outro sem ser nomeado, mas o Senhor facilita a demanda, o Senhor facilita o trabalho. E o que é isso? É Deus dentro do trabalho que Ele nos confiou, é Deus trabalhando junto com o profeta, é Deus trabalhando junto com o homem, aleluia. Então, quando você está a serviço de Deus, você não está sozinha. O grandão está contigo, é Ele que está trazendo, é Ele que está fazendo a movimentação. Oh, aleluia. É por isso que quando Deus confia uma missão a Jonas, e ele está ali, sem barco, sem navio, no meio de um mar, ele tem uma missão a cumprir. E Deus facilita. Vou preparar um grande peixe, que vai ser o transporte para você chegar e efetuar a missão. Deus estava com ele. Independente da rebeldia, Deus estava com ele naquela missão. Então não tenha medo. Se Deus confiou uma missão, Deus é com você. Você não está só. E você vai ver a presença dele com você, porque ele vai facilitar as coisas. O trabalho não vai ser tão árduo. O trabalho não será tão difícil. Aleluia. Porque quando ele está, ele sabe a nossa capacidade humana. E a palavra do Senhor diz que no versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Deus continua trabalhando, Deus continua acrescentando. Agora Deus está preenchendo lacunas vazias na vida do homem que Ele criou. Ele olha e diz, eu criei, está formado, está perfeito, mas existe uma lacuna. E eu preciso preencher. Só que para mim preencher essa lacuna, eu preciso diminuir algumas coisas. E Deus olha para as costelas do homem e começa a trabalhar na diminuição dela. O Senhor olha e diz assim, você quer vitória? Aprenda a viver diminuição de coisas da sua vida. Você quer mudança? Então aprenda a sobreviver quando Deus entra para poder diminuir. Porque Deus não é o Deus que só soma, Deus não é o Deus que só acrescenta, Deus é o Deus que entra para dividir, mas também é o Deus que entra para poder extrair. Ele diminui coisas. Ele diminui salário. Quem nunca passou por isso? Teve uma renda e veio a mão de Deus, diminuiu. Ele diminui saúde. Ele diminui a agenda ministerial. Quando o papai vinha diminuindo, doía no meu coração. Eu digo, Jesus, o Senhor sabe que eu gosto. O Senhor sabe que isso me faz bem. Meu ministério, enquanto eu estou ministrando para a tua igreja, eu também sou renovada naquilo que eu estou depositando na vida da igreja que vem do céu para a minha vida. E o Senhor vem e diminui, é o céu dizendo para o Senhor acrescentar coisas extraordinárias. Nós passamos por esse tempo de diminuição também. Enquanto Deus está diminuindo coisas, algo extraordinário está nascendo. Quem está nascendo? Eva. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto Deus está diminuindo, algo extraordinário está nascendo. Deus diminui uma das costelas de Adão para algo extraordinário nascer, e a obra ser cumprida, e o exército do céu ser finalizado. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Deus faz um sono pesado cair em Adão. Deus está diminuindo e ele nem se deu conta. Gente, isso é top. Dói quando a gente vê, mas quando a gente não vê, nem dói. Aí quando passa o processo, a gente diz, nossa, Deus tirou isso aqui, menino. Nem senti falta,
Nem doeu, agora que eu percebi que Deus tirou. Mas foi através de um sono, é por isso que Adão não sentiu. É como um procedimento cirúrgico, o Senhor anestesiou Adão, porque o Senhor sabe, se eu não te anestesiar, isso que eu vou tirar de você vai doer tanto que você não vai suportar. Aí Deus, para facilitar o processo, deixa o homem imóvel naquele processo. Enquanto ele está dormindo num sono pesado, ele não tem o controle de nada. Quem está no controle é o grandão. E eu amo quando ele toma o controle de tudo. Isso significa que eu posso ficar que nem Adão, descansando. Vou dormir em paz, porque tem alguém no controle da situação. Tem alguém trabalhando dentro de mim e a favor de mim. E o Senhor começa a trabalhar dentro de Adão, dentro do homem, para que aquela mudança viesse a aflorar do lado de fora. E o Senhor forma a mulher. E a Bíblia diz que foi o Senhor que trouxe a mulher até o homem. Glória a Jesus. E trouxe a Adão. Foi o Senhor que trouxe. Ele não foi atrás de mulher nenhuma. Eu vou repetir, mas vou repetir com gosto. Oh, meu Deus do céu. Aquieta-te, homem. Não precisa tu ficar indo atrás de varoa. Deus já tem preparado uma especial para você. E no tempo certo, Deus vai marcar um encontro. E quando você menos esperar, você vai dizer: nossa, olha ela aí no meu jardim. Apareceu aquela que eu tanto esperava, e eu nem sabia como ela seria, loira, morena, olhos claros, o nome, oh, aleluia. Descansa a tua alma. Você que está ansioso, esperando alguém, descansa. Espera o Senhor trazer. Se você ficar acelerado, você vai encontrar coisa que não foi Deus que preparou, e isso vai trazer tormenta. Então a palavra do Senhor vai dizer que Deus trouxe a mulher para Adão. E quando Adão olha para ela, versículo 23, eu já estou finalizando. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomar. Mas como você sabe que Deus formou ela de dentro de você, se você estava num sono profundo? Porque Deus contou. Deus revela as coisas que os meus olhos não alcançam. Deus é Deus que revela processos ocultos aos olhos do homem. Enquanto ele estava num processo de sono profundo, ele não viu Deus diminuindo, ele não viu Deus arrancando, ele não viu Deus formando. Mas quando ele olha, ele testifica: eu não estava presente, mas o meu Deus contou da maravilha que ele fez. E para você que não acredita que Deus revela coisas ocultas e profundas a profetas, te prepara, porque Deus vai te impactar. Porque eu não sabia que Deus revelava coisa profunda. E o meu primeiro encontro assim de me deixar impactada foi que eu me encontrei com um profeta. Passei 3 dias e 3 noites sem comer, num processo depressivo dentro da minha casa. Um profeta foi fazer oração na casa da vizinha, nem tinha intimidade com a vizinha. Ele olhou para dentro da minha casa, Deus deu uma visão e disse para ela: vai naquela casa, porque tem uma mulher que precisa ouvir Deus falar. Eu não posso ir, mas vai lá e traz ela aqui. Ela vai até a porta da minha casa. Eu 3 dias sem comer, sem beber água, fraca. Fui caminhando e nem sei por que eu estava caminhando. Cheguei na porta daquela mulher e o profeta, que eu nunca vi na minha vida, olhou para mim e disse: tem 3 dias que você não come, tem 3 dias que nem água você bebe. Eu nunca na minha vida tive uma experiência impactante como essa. Ele revelou todo o meu pensamento, coisas que o diabo não tem acesso. Ele revelou os meus sentimentos, ele revelou aquilo que eu orei ao Senhor. Ele contou tudo e eu fiquei impactada. Eu disse: Jesus, você estava lá? O Senhor estava no meio da minha dor e eu não sabia.
O Senhor viu o meu sofrimento e eu não vi a tua presença. Mas naquele dia era o convite de Deus para mim: vem conhecer o caminho, vem conhecer a verdade, vem conhecer o único caminho que te leva de volta para o jardim que você perdeu o acesso. Depois disso eu falei: gente, que negócio sobrenatural. O homem parecia que era Deus falando comigo. Aí ia para os cultos, que era aquilo? Deus usava os profetas de um jeito que eu dizia: Jesus, o que é isso? Eu não conhecia isso. Aleluia. E eu gosto do sobrenatural. E no dia que faltar o sobrenatural para mim, é porque eu já não tenho mais vida. Porque eu preciso do sobrenatural, eu preciso escutar a voz de Deus, eu preciso ver Deus, eu preciso das revelações, eu preciso do envolvimento com o sobrenatural. Então Deus falou para ele, Deus revelou para ele as coisas sobrenaturais, as coisas que os olhos dele não alcançaram. E ali ele testifica: eu sei da onde você veio, Eva. Eu conheço a tua história, Deus me contou. Se levante em nome de Jesus. Quando Adão olha para Eva, ele diz: você foi tomada de mim, você foi tirada de dentro de mim. Era Adão olhando para Eva e dizendo: Deus me contou a tua história, os teus processos. Eu sei de onde você veio e eu sei que você hoje é o que é, porque passou pela mão do grandão, assim como eu passei. A pessoa que Deus tem para você é uma pessoa que passou pela mão do oleiro. A pessoa que Deus tem para você é alguém que o Senhor está trabalhando no interior. Então espere, aleluia, porque da mesma maneira que você está sendo trabalhado, Deus está trabalhando na vida de alguém e vai te unir a essa pessoa. Mas entenda, Deus é o Deus que soma, Deus é o Deus que diminui, Deus é o Deus que acrescenta, Deus é o Deus da multiplicação também. Quando Ele finaliza tudo, Ele dá uma ordem dizendo: multiplica, multiplica, sobreviva a diminuição que você viverá a multiplicação de Deus. E eu te convido a adorar o Senhor nessa noite. Sobreviva, 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 que tem multiplicação do céu para a tua vida. Sobreviva o processo